O título da mensagem de hoje é O Deus Soberano que está no controle. Repita comigo, diga: o Deus Soberano está no controle. Sabe, gente, nos anos 30 do século passado, começou a se levantar um homem que num primeiro momento parecia um louco, mas depois acabou se tornando o homem mais perverso do século passado, o homem que fez a atrocidade de matar 6 milhões de judeus e provocar a guerra das guerras, a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram mais de 40 milhões de pessoas. Este homem, todo mundo conhece por sua maldade, se chama Adolf Hitler. E parece que ninguém tinha como impedi-lo. Ele foi se levantando, foi tendo algumas atitudes agressivas, não só no seu país. A Alemanha era um país falido depois da Primeira Guerra, uma recessão enorme, um desemprego terrível, uma inflação que ia nas alturas. E este homem começou a se levantar e o mundo perplexo assistia a tudo isso. A Europa sabia do perigo que ele podia se tornar, mas não fez nada. E de repente, um outro grande líder começou a fazer a pergunta. Todos vocês já ouviram falar de Winston Churchill? Quantos já ouviram falar de Winston Churchill? Ele, prevendo que o Hitler iria se tornar, e diante de um primeiro-ministro fraco, ele fez a seguinte pergunta: quem está no controle? E para fazer essa pergunta, ele citou um poema muito conhecido chamado Invictus, que depois se tornou um filme, e também acabou sendo citado pelo Nelson Mandela. No momento oportuno eu vou citar a parte que o Mandela falou. Mas a pergunta do Churchill, ele usando este poema, é: Who is in charge of the clattering train? Quem está no controle desse trem desgovernado? E a verdade, gente, é que a gente vive num mundo que está caminhando para o caos. Meio que parecido nesse trem desgovernado. Quando a gente presencia as calamidades, as guerras, as catástrofes, os desmandos dos governantes, a gente fica perplexo. Mas eu quero dizer para você que você não tem que ficar perplexo, porque tem um antídoto para isso, para essa perplexidade, que é crer no nosso Deus soberano que está no controle de tudo. Declare assim: o nosso Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Então quero dizer para vocês que não existe sorte. Tudo que acontece na sua vida, meu querido, acontece para um propósito. Eu vi um testemunho na TBN de um vaqueiro. Aliás, estou com meu cunhado aqui, que já foi até pisado por um touro de quase 1000 quilos. Esse vaqueiro, ele estava contratando um plano de saúde, e o agente do plano de saúde falou assim: olha, você já teve algum acidente na vida? Ele falou: não, nunca tive acidente nenhum. Eu só fui picado uma vez por uma cascavel e tomei um coice de uma mula, quebrei várias costelas, fiquei 6 meses de molho. Aí o agente falou assim: como assim? Você está dizendo que não teve nenhum acidente, mas está me dizendo que foi mordido por uma cascavel e tomou um coice de uma mula que te deixou 6 meses de molho? Você não teve nenhum acidente? Ele falou: não, doutor, é que eles fizeram de propósito. A cascavel e a mula não fizeram por acidente. Mas a verdade, gente, é que não há acidentes para Deus. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. E eu quero dizer para vocês que o conceito de soberania de Deus, que é um conceito largamente discutido nas Escrituras, precisa ser entendido melhor. Porque até essa palavra soberano, ela já está sendo banalizada, usada de maneira inadequada.
Por exemplo, na economia a gente conhece, já ouviu falar dos fundos soberanos, como por exemplo o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Nas fronteiras, na geopolítica, as pessoas falam, né, da fronteira soberana. De novo, soberana quando? Se pode ser invadida e ser tomada. E até no esporte, tem um clube aí que se chama de soberano, que de soberano não tem nada. Cadê o São Paulino aí? Eu sabia que eu ia criar essa demanda. Ultimamente quem está mais soberano é o Palmeiras, né? Então, tudo bem, não vamos falar disso, vamos voltar para o nosso tema aqui. Mas na verdade, gente, a soberania de Deus significa que só tem um soberano no mundo. E esse soberano é o nosso Deus. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Por isso que a palavra que o Senhor me mandou comunicar a vocês hoje é que nós cremos num Deus soberano. E eu quero começar definindo o conceito da palavra, né? A palavra soberano significa alguém que tem poder ilimitado, que reina sobre todos e que tem o controle de tudo. Diga, Deus é soberano. Não há nenhuma autoridade acima dele e ele é um poder totalmente independente. Ele não precisa pedir para ninguém, ele não precisa de conselho nenhum, ele não tem votação nenhuma. No céu não tem votação, no céu Deus decide e todos os seres celestiais executam. Ele não responde a ninguém e faz tudo o que lhe apraz. Dizer que Deus é soberano é simplesmente declarar que Deus é Deus. Diga assim, Deus é Deus. Ele está elevado acima de todas as autoridades em todo o universo. Significa que ele tem poder infinito, direito infinito e reino infinito. Diga assim, ele é o Altíssimo. Diga, ele faz o que quer. Essa é a verdade, ele está no controle, ele é o cabeça dos exércitos celestiais. Ninguém pode impedir a sua mão ou dizer, por que você está fazendo isso? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Saber que Deus é soberano, gente, responde uma das perguntas que certamente todos nós já fizemos algum dia. Quem está no controle? E a pergunta que eu quero fazer para você, quem está no controle da sua família? Quem está no controle do seu negócio? Quem está no controle da nação brasileira? Quem está no controle dos reinos da terra? Responda, essa é uma pergunta retórica. Diga, o Deus soberano está no controle. Gente, isso é importante você entender, porque isso é que faz com que você passe pelas lutas, pelas perplexidades da vida com calma, sabendo que Deus faz o que quer. Diga, Deus faz o que quer, onde Ele quer, como Ele quer, sempre. Você entendeu? Só Ele é soberano. Ninguém pode impedi-lo, pressioná-lo ou pará-lo. Esta é uma verdade absoluta que está na Bíblia. Embora nós vivamos num mundo hoje em que o homem quer ser soberano, que o homem quer ser dono do seu próprio nariz e achar que ele pode controlar o seu destino. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia, e essa é a segunda reflexão que eu faço, passagens bíblicas que provam a soberania de Deus. Gente, mais de 50 passagens eu li, para escolher 5. Passagens claras, dizendo que Deus é absoluto. Começo lendo o Salmo 99:1, que diz assim, leia comigo, tá? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra. Quem é que governa o universo, irmãos? Deus.
Salmo 103, 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Não existe limite para o domínio de Deus, por isso Ele é soberano. Muitas pessoas me perguntam: pastor, você crê em seres de outros planetas? Eu falo: não sei, não faço a mínima ideia, mas se tiver, lá o Senhor é Senhor também. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Se expressa em nome de Jesus. Salmo 115, 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus não tem essa coisa de dizer: olha, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso, porque a Bíblia diz que Deus faz o que Ele quer, como lhe agrada. Sim ou não? Charles Spurgeon diz que não existe nenhuma outra doutrina bíblica que traz mais segurança para o crente do que saber que o nosso Deus é soberano. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o teu pai pode tudo. Glória a Deus. É Ele que manda. Ele é o top dog. Ele é o big boss. Ele é soberano. Salmo 135, 6 diz: tudo quanto aprouve o Senhor, tudo que Ele quis, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Onde é que Deus manda, gente? Em tudo e em todos os lugares. Então, todos esses versos e muitos outros comunicam a verdade que Deus está no controle. Ele está no seu trono, sempre esteve no trono e sempre estará no trono, amém? Ele reina e governa os céus, o universo, mas também reina e governa os negócios dos homens. Homens que afrontam a Deus porque acham que podem, são humilhados por Deus. Saibam vocês, Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo antigo, rei da Babilônia, Deus permitiu que ele ficasse 7 anos com alguma patologia, enlouqueceu e ficou vivendo como uma fera no campo, sem nenhuma lucidez, até que Deus o trouxe de volta e ele glorificou e honrou o Deus Altíssimo. Deus governa na história. Diga: Deus governa na história. Diga: na profecia, de mar a mar, e no tempo e na eternidade. Eu tenho um livro que contém todos os sermões do Charles Spurgeon. Já ouviram falar de Charles Spurgeon? Esse homem foi um pregador inglês que pregou no século XIX e foi considerado o príncipe dos pregadores, por causa da sua paixão, da sua eloquência. E aí eu estava pesquisando sobre soberania, e eu fui pesquisar sobre soberania, o tema de soberania. Ele falava da soberania de Deus em 100% dos seus sermões. Em outras palavras, a sua mensagem era norteada pela convicção de que quem comandava e comanda e comandará a história é o nosso Deus Todo-Poderoso. Diga assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, governa. Nunca foi tão importante como num tempo em que a sociedade, irmãos, acredita que os homens é que comandam a sua própria história. E eu vou voltar ali para aquele famoso poema que Charles Spurgeon citou, mas um homem também muito conhecido, Mandela, citou. Vocês já ouviram falar de I'm the master of my destiny, I'm the captain, or I'm the commander of my soul? Já ouviu falar sobre isso? Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Mandela falou isso. Coitado, não sabia como ele estava errado. Mas nós estamos vivendo num tempo em que os homens pensam que eles são soberanos. Por exemplo, você já ouviu falar eu sou o dono do meu nariz? Petulante, né? Nem isso você é.
Você já ouviu falar, eu pago as minhas contas, sou eu que pago as minhas contas, eu faço o que eu quero. Frases como essas mostram que o homem está querendo destronar a Deus e dizer, eu que mando. Agora, a pergunta aqui que eu faço para vocês, como é que está indo o homem soberano no mundo, hein? De mal a pior. Eu vou perguntar para vocês, é para responder. O mundo está mais limpo ou mais poluído? Está mais pacífico ou mais ameaçador? O mundo está mais ordeiro ou mais violento? Mais próspero ou caminhando para a bancarrota? O mundo está mais justo ou mais injusto? Isso é resultado do homem acreditar que ele pode viver sem Deus. Toda vez que alguém tira Deus da equação, o Deus soberano até permite por um tempo, para que o homem veja o caos e a catástrofe de um mundo sem a sua presença justa. A terceira reflexão que eu quero fazer aqui é olhando para histórias e para a história bíblica. Eu quero aqui destacar alguns homens que desafiaram a soberania de Deus e como eles atraíram o caos. Quantos aqui já ouviram falar de Nimrod? Nimrod na Bíblia foi o primeiro homem que se engrandeceu. Num tempo em que o indivíduo mostrava o seu valor pela força, ele era um grande caçador, um homem habilidoso, forte. Este homem se engrandeceu. E chegou uma hora que ele disse assim, para que nós precisamos que Deus desça para falar conosco? Nós vamos fazer uma torre e vamos até Deus. E eu vou criar um bom nome. E aí ele criou a chamada Torre de Babel. E a Bíblia diz que Deus desceu e destruiu aquela rebelião, separou os homens e confundiu as línguas, e ali houve um grande caos, quando o primeiro homem abertamente se rebelou contra Deus depois da queda de Adão e Eva. A Bíblia também conta de José, um adolescente. Para falar a verdade, era meio petulantezinho. Na época ele era o último filho de Jacó e o mais amado, o queridinho. Jacó o favorecia, fazia uma túnica colorida para ele, os outros iam para a labuta, e um dia o pai manda que ele fosse ver como é que os irmãos estavam no campo. Os irmãos, cheios de ódio dele, simplesmente falaram, vamos matar esse camarada e acabar com a memória dele. Aí Judá falou, não, matar é demais, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele lá na cova. E depois os midianistas estavam passando ali uma caravana, eles venderam, e José foi vendido como escravo no Egito. 13 anos depois, o Deus soberano, diga, o Deus soberano, mandou uma seca sobre a terra. E o único lugar no mundo onde havia grãos, e portanto enriqueceu demais, foi o Egito. E quando os irmãos chegam em caravana para comprar os grãos, adivinha quem estava lá, sentado na porta dos silos, vendendo os grãos? José. Ele não foi nem reconhecido, porque agora ele se vestia como um egípcio. Deus o havia levantado como governador do Egito. E quando ele revela quem ele é, os irmãos falaram, bom, agora ele vai nos matar para se vingar da gente, né? Mas olha a maturidade de José e o que ele diz para os seus irmãos lá em Gênesis 50, 20 e 21. Ele fala para os irmãos assim, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, diga, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em viva. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José falou, vocês tentaram me matar, vocês me venderam como escravo, mas o Deus soberano me levantou como o maior homem do Egito, depois de Faraó. Mas eu não vou me vingar de vocês, porque foi Deus que fez isso.
para que eu pudesse estar aqui e salvar a vida de vocês. Queridos, o Deus soberano faz isso. Às vezes você passa por uma circunstância que você acha que Deus não está com você. José passou por muitas, por poucas e boas. Chegou como escravo e se destacou na casa de Potifar. Foi injustamente acusado pela mulher de Potifar. Foi lançado na prisão. Todo tipo de situação difícil aconteceu com ele. Até que chegou a hora, diga, até que chegou a hora. E Deus o tirou do calabouço direto para a sala do trono. Quantos aqui podem dar um glória a Deus? Deus é soberano. Isso tudo acontece no livro de Gênesis. Mas no livro de Êxodo, nós lemos que o faraó, um faraó que não conheceu a José, ficou muito preocupado com o crescimento do povo hebreu. Porque eles se multiplicaram, chegaram lá em 70 pessoas e já eram milhões. E para acabar com isso, ele baixou um decreto que toda criança do sexo masculino que nascesse tinha que ser morto, e da maneira mais impiedosa possível. Eles tinham que ser lançados no Nilo. Até hoje, se você vai no rio Nilo, existe um animal lá que é muito temido. Vocês se lembram qual é? O crocodilo do Nilo. É um dos maiores, dos mais terríveis. E as crianças, aos milhares, eram jogadas no Nilo para serem devoradas pelos crocodilos. Diga assim, mas o Deus soberano. Deus soberano é caprichoso. Ele falou, você quer matar no Nilo? Pois é, eu vou salvar uma criança no Nilo e essa criança vai te derrotar. Sabe o que ele fez? Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, colocaram Moisés num cestinho que foi colocado nas margens do Nilo. Entregaram, não ao Deus dará, entregaram a soberana vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? A filha do faraó, que não tinha filhos, viu o menino e o adotou. Deus falou, você quer matar? Aquele que eu vou levantar vai ser criado pela tua filha, vai ser seu neto. E é o seguinte, como ela não tem leite, eu vou fazer com que a mãe dele de sangue seja a ama de leite dela. E ainda vou pagar para ela fazer isso. Moisés cresceu no palácio como príncipe, aprendeu toda a cultura, a língua, toda a ciência daquela época, e Deus o estava preparando para ser o libertador do Egito. Diga assim, Deus é soberano. E quando chegou a hora de Moisés ir até o faraó para dizer, olha, agora você deixa o povo ir, veja o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 5, versos 1 a 2. Eu dei saltos na história, porque todo mundo sabe que ele foi expulso, ficou 40 anos lá no deserto, né? No meio do deserto pastoreando ovelhas, viu a sarça ardente, mas tudo bem, você já conhece isso. Agora ele já está pronto para enfrentar o faraó. Êxodo 5, 1 a 2 diz assim, depois foram Moisés e Arão, seu irmão, e disseram ao faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Eu a vós e deixe ir a Israel. Quem é esse Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco vou obedecer, nem tampouco vou deixar Israel ir. Qual foi a consequência do homem mais poderoso do mundo à época de enfrentar o Deus soberano? Você se lembra? 10 pragas, uma pior que a outra. As pragas aconteciam só no meio dos egípcios. Lá na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, nada. E o faraó, até um certo momento, ele endurecia o coração. A partir da 4ª praga, Deus ia pesar tão forte, que Deus falou, se eu agora não endurecer o coração desse camarada, ele vai se converter. E eu não quero que ele se converta, porque ele é mau. E aí Deus endurece o coração dele, e Deus vai mostrando o seu poder e a sua glória e a sua vontade soberana. Quando vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, ele não aguenta, ele fala, vai embora Moisés, leva o seu povo. E o povo ia embora,
e levando as riquezas do Egito. O próprio povo egípcio ia dando joias, dinheiro, gado, tudo que Faraó tinha roubado do povo durante 400 anos, ou talvez 300 anos de escravidão. Deus fez com que o povo saísse levando e cantando e rejubilando. Só que no meio do caminho, eles chegam diante de um mar vermelho. E o Faraó, porque Deus endureceu o coração, falou: já perdi meu filho, vou deixar esse povo embora? Não, eu vou matar todo mundo. O que Deus fez? Abriu o mar, o povo passou a pés enxutos, e o exército de Faraó foi junto. Quando o último hebreu saiu, Moisés levantou de novo o cajado, e o mar afogou a todo o exército egípcio. Irmãos, nós estamos falando disso de 3.500 anos atrás. Todos vocês ainda sabem o que Deus fez. Diga assim: o Deus soberano está no controle. Pastor, mas o que está acontecendo no Brasil? Aguarde e verás. Aguarde e verás. Ninguém afronta a Deus. E essa nação está afrontando a Deus, querendo aprovar coisas que Deus abomina. A França, recentemente, foi a primeira nação a colocar em Constituição o direito ao aborto. Pode escrever o que vai acontecer com aquela nação, vai de mal a pior, porque o aborto é uma das coisas mais abomináveis a Deus, e que o Senhor nos livre do aborto no Brasil. Amém ou não? Você pode dar um grito de júbilo e dizer: eu creio. Deus é soberano, Ele está no controle. E se você caminhar pela história bíblica, você vai ver muitas intervenções do Deus soberano. Mas agora vem a reflexão que diz respeito a mim e a você. Diante desse Deus soberano, qual a resposta que nós devemos dar a este Deus soberano que está no controle? Essa é a quarta reflexão que eu faço. Quando a gente olha para o céu, diga assim: quando eu olho para o céu, o trono está ocupado. Deus não está de férias, Ele nunca dorme, Ele nunca encolhe a mão para deixar o mundo à mercê dos homens. Diga: o Deus soberano está no controle. Então, porque Deus é soberano, a primeira resposta que nós temos que ter é reverência. Diga assim: porque Deus é soberano, eu vou reverenciá-lo. Eu me lembro a primeira vez, eu era um deputado jovem, e eu fiz um pedido de audiência, na época era o presidente Fernando Henrique, porque eu queria discutir uma lei que iria entrar em muitos lugares da nação, que era chamado por muita gente a lei do silêncio. Vocês lembram dessa história? A verdade é que no Código do Meio Ambiente tinham 2 artigos que queriam criminalizar a poluição sonora como se fosse uma poluição ambiental. Obviamente isso aí ia pôr muito pastor na cadeia. E como eu era um deputado da base do governo, eu pedi uma audiência para ele. Eu me lembro disso. Gente, eu me vejo caminhando dentro do Palácio do Planalto. E eu comecei a ter a sensação: meu Deus, eu vou estar diante do presidente do Brasil. Olha que importante que eu sou. O Espírito Santo falou assim: por que você está aí tão animadinho, se você está diante do presidente do universo todo dia? Fica quietinho aí, porque ele é só um homem. Irmãos, depois daquele dia eu tive, e consegui inclusive, ele fez depois, tirou os artigos, vetou os 2 artigos, fez uma reunião, chamou vários deputados cristãos, chamou líderes evangélicos. Depois disso eu tive muitas audiências particulares com o presidente. E não só com ele, como por exemplo, quando veio o Bill Clinton, eu fazia parte do grupo de
brasileiros que falavam inglês, que recepcionavam os americanos, recebiam um príncipe da Bélgica. Ou seja, Deus me colocou muitas vezes diante de homens, mas desde aquele dia, eu nunca mais olhei para um homem daquele achando que ele era o rei da cocada preta. Eu olhava e falava assim: Senhor, ele e eu somos só seres humanos pequenos diante do Deus Todo-Poderoso. Querido, reverência você deve ter em muitos níveis de autoridade, mas somente a Deus, diga somente a Deus, nós devemos ter reverência completa e absoluta. A resposta a esse Deus soberano está lá em Provérbios 9, 10 a 11, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Esse é Deus falando. Você quer viver mais? Tema a mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus não é um velhinho de barba, e Deus não é o teu chapa. Deus é Deus, e Ele está no trono. Amém, irmãos? Então temos que ter reverência diante de Deus. Hoje as pessoas querem colocar Deus como aquele servo ou serviçal que é poderoso para fazer o que elas querem. Então quando elas estão passando por perrengue, elas buscam a Deus. Mas bastou ficarem prósperas que Deus deixa de ter o primeiro lugar. E Deus está dizendo para você: você quer ter vida longa? Olha para o teu irmão do lado e diga: você quer ter vida longa? Quer que seus dias se multipliquem? E que sejam acrescentados? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Aplauda ao Senhor, glorifique, exalte ao Senhor. Temor é um sentimento de reverência extremo. No passado os crentes eram conhecidos como os tementes a Deus. Hoje não. Hoje os crentes muitas vezes, não vocês, tá? Mas tem muito crente que é pior que ímpio. Faz tudo que o ímpio faz, não tem nenhum temor a Deus. A verdade é que Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é o Todo-Poderoso e nós somos fracos. Ele é imortal e nós somos efêmeros e passageiros, como uma névoa fugaz. Reverencia Deus. Ele é digno de toda reverência. Amém? Dá um glória a Deus para dar. Aplauda, Senhor. Vamos reverenciar. Diga: Ele é digno. Dobre o seu joelho quando estiver na presença de Deus e se quebrante perante Ele em reverência. Todos os dias eu gosto de me prostrar e dizer: Senhor, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Me perdoe porque eu ainda não sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu sei que um dia eu vou ser. E a graça é o favor de Deus que faz com que a bênção esteja sobre nós. Querido, quem se levanta contra Deus se levanta para cair. Não dar a Deus a reverência, a honra que Ele merece, é atrair sobre si o juízo. Então a primeira resposta que nós temos que ter diante de Deus, diga: reverência. A segunda resposta é: porque Ele é soberano, eu devo obedecê-lo. Lá em Êxodo 5:2, o texto que nós lemos, quando o faraó ouviu de Moisés que ele deveria deixar o povo ir, o que ele falou? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e tampouco vou deixar o povo de Israel embora. Ele estava prestes a conhecer o Deus de Israel. E foi amargo demais para ele. Por quê? Porque Deus colocou ele no seu lugar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus,
para que a seu tempo Ele vos exalte. Os que se humilham serão exaltados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A primeira resposta é a da reverência. Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo e eu não posso nada. Eu não quero te afrontar. Mas a segunda resposta de quem é reverente é a obediência. Sabe, gente, a gente não pode ler a Bíblia como um livro de autoajuda. Porque tem muita gente que lê a Bíblia como um livro de autoajuda. Ai, que esse texto, eu amei esse texto. Ah, esse aqui eu não gostei, eu vou pular. Não, você não pode. Não é um livro para você só também se instruir, aumentar o seu conhecimento. A Bíblia, diga a Bíblia, é a ordem de Deus, o soberano para a minha vida. Como é que você responde diante da palavra? Sim, Senhor. Como é que você vai ler a Bíblia, irmãos? Como é que você vai responder o que a Bíblia te comanda a fazer? Sim, Senhor. E aquilo que você ainda não está, diga: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda, mas eu quero te obedecer, amém ou não? Quem olha para a Bíblia e questiona a Bíblia, afronta a Deus e o desobedece. E a Bíblia diz que o espírito de rebelião é igual ao espírito e o pecado da feitiçaria. A rebelião é o pecado de Satanás, de Lúcifer. Então, num tempo em que pastores vão para os púlpitos para questionar a Bíblia, eles estão municiados pelo argumento de Lúcifer, empoderados pelo engano de Lúcifer. Mas todos eles, se não se arrependerem, vão pagar muito caro. Se você lê a Bíblia somente para se informar, ela não vai mudar a sua vida. Mas se você ler a Bíblia como um servo, tudo vai mudar na sua vida. Diga assim: a palavra de Deus transforma a vida daqueles que têm reverência e obediência. Querido, seja na maior de todas as galáxias do universo, seja o menor grão de areia que exista na terra, Deus está controlando todas as coisas. Houve um homem chamado Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Eu falo para Deus: Senhor, eu quero ser teu amigo. Jesus disse para os discípulos: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Mas espera lá, uma coisa é Jesus dizer: eu não te trato como servo. Outra coisa é os discípulos acharem que eles são mesmo, de igual para igual. Jesus: não. Você vê o apóstolo Paulo, maior apóstolo que veio, para mim o 13º apóstolo, ele se chamava não de apóstolo de Jesus, mas servo de Jesus. Então, de lá para cá, porque Ele nos ama, Ele nos chama de amigos. Mas daqui para lá: Senhor, Tu és o meu Senhor. Jesus era chamado de Kyrios. Kyrios é o Senhor, é o dono, é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? É essa igreja que tem que se levantar hoje para ter uma voz para o mundo que está perdido. É uma igreja que conhece o seu lugar. Mas Abraão, certo dia ele estava meio-dia, sentado fora da tenda, debaixo de uma árvore. Chegam 3 homens, 2 anjos e o anjo do Senhor, Malach Yahweh, que era o próprio Cristo. Eles tomam a refeição ali, como amigos fazem, né? Na cultura hebraica, você só senta para comer com amigos. E aí o Senhor manda os anjos para irem para Sodoma, para avisar Ló que ele tinha que sair de lá, queria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ouve aquilo e começa a conversar. E o Senhor vai indo embora, Abraão vai junto. E ele começa uma conversa: Senhor, mas o Senhor vai acabar com tudo? E se tivesse 50 justos? Não, se tivesse 50 eu não mato. E foi aquela conversa, né, de Abraão tentando desesperadamente salvar.
Mas chega uma hora que quando ele vai argumentar, ele usa uma expressão linda demais que eu quero falar para vocês. Está lá em Gênesis 13, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Que lindo, né? O que Abraão está dizendo para Deus? O Senhor é justo, e o Senhor é o juiz de toda a terra. Eu amo saber disso, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de um juiz que jamais vai errar, que Ele é justo. Então até quando Ele me disciplina, Ele está fazendo por justiça e não está fazendo por mal, para me destruir, mas está fazendo para me corrigir, para me tornar alguém melhor. E Abraão disse: o juiz de toda a terra. Você quer glorificar a Deus? Então declare na sua vida, creia na sua vida, viva sabendo que Ele é o juiz de toda a terra, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Aleluia! Diga: Jesus, Tu és o Rei dos Reis. Sabe, a perspectiva humana muda completamente quando a gente sabe que Deus está no controle e que Ele é justo. Quanto mais sabemos disso, meus irmãos, mais nos submetemos à sua vontade e obedecemos tudo, ainda que não entendamos as suas razões e o seu jeito. Você quer andar em segurança? Obedece. Filho obediente se livra de encrenca. Filho encrenqueiro quebra a cara. Eu fui um filho encrenqueiro. Quebrei a cara a minha vida inteira até que eu conheci Jesus. Depois que eu conheci Jesus, todos os dias da minha vida eu falo: Senhor, me ensina nas tuas veredas, para que eu ande nelas. Diga assim: Deus faz o que é certo, e a sua vontade sempre é perfeita. E a terceira e última resposta que nós precisamos dar a Deus, ao Deus soberano, diga: porque Deus é soberano, eu vou adorá-lo. Quando você pensa em adorador na Bíblia, qual é a pessoa que vem à sua mente? Davi, sim ou não? Os salmos de Davi, que coisa linda. Davi era um adorador por excelência. Quando ele trouxe a arca, gente, a arca ficou em Shiló 369 anos. Saul, por 40 anos esteve governando, ele nunca pensou em trazer a arca representava a presença de Deus. Davi, quando subiu ao trono em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi mandar trazer a arca. Quando a arca estava chegando, ele estava dançando efusivamente. Ele criou um lugar para a arca, chamou de tabernáculo de Davi, e ele, como rei, ele ia 7 vezes por dia adorar. Ele escreveu salmos, cantando e louvando a Deus por todo tipo de situação, por vitórias, por bênçãos, por livramentos, por tudo. Lindos os salmos de Davi. Mas ele não louvou a Deus, nem adorou a Deus somente quando Deus fez o que ele quis. Existe um momento em que Davi está morando num palácio, e ele fala assim: puxa vida, eu moro num palácio e o meu Deus está numa tenda. Então, ele decide que ele vai fazer um templo para Deus. Mas quando ele chega diante do Senhor, a palavra do Senhor foi assim para ele, em 1 Crônicas 22, 8 a 10. Porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Deus está falando: você não vai construir o templo para mim. Porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença.
eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, Shalomon, príncipe de paz. Davi nunca perdeu uma guerra, todas as que ele lutou ele ganhou. Salomão elevou as fronteiras de Israel para o maior nível, sem nunca ter feito uma guerra. Foi um homem de paz. E Deus falou: Davi, você não vai construir, quem vai é seu filho. Salomão será seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa a meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino, Davi, sobre Israel. Muitos poderiam ficar ressentidos, né? Poxa Deus, eu guerrei para estar lutando pelo seu povo. Davi ficou triste, mas ele adorou a Deus mesmo com o não de Deus. Ele fez os planos, ele levantou o dinheiro, ele trouxe os materiais, chamou o príncipe do Líbano para trazer a madeira, o cedro do Líbano, tudo que foi necessário. E lá em 1 Crônicas 29, de 10 a 12, o texto diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi estava feliz, adorando a Deus. Eu não vou construir, mas o Senhor terá o seu templo. E em seguida, nos versos 13 e 14, ele ainda diz mais, porque ele tinha dado tudo, gente, do seu tesouro particular. Porque muitos reis, Saul mesmo, quando pegava o dinheiro do povo, grande parte ficava para o tesouro particular dele. Saul não, ele tirou do seu próprio tesouro para dar para o Senhor. E aí ele diz, nos versos 13 e 14, agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. O que ele diz? Senhor, até para te dar, eu tive que receber de ti. Adoração. Qual a resposta que um crente precisa ter diante do Deus soberano? Diga em primeiro lugar, reverência. Diga em segundo lugar, obediência. E em terceiro lugar, adoração. Eu não sei qual é a situação da tua vida, qual a circunstância que você está passando. Talvez a sua vida esteja um caos, talvez a sua família esteja num caos, talvez o seu negócio seja um caos, mas eu quero que você entenda, Deus está no trono, Ele governa a sua vida. Então entrega a tua ansiedade para Ele. A palavra de Deus diz, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. A tua história ainda não chegou ao fim. Pode ser que você esteja agora no meio de um furacão, mas Deus é soberano, e Ele é teu Pai, e Ele cuida de você. Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Você pode dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Tudo que acontece não foge da soberania de Deus. Ele está no controle. O universo não está destinado a uma destruição aleatória. A sua vida não está a mercê da sorte, e nem tampouco dos homens, da maldade dos homens, da infidelidade dos homens. Tudo que vai acontecer na história está debaixo da vontade poderosa do nosso Deus, inclusive da sua vida. Nenhum fio cai da tua cabeça sem que Ele permita.
Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, nós queremos orar pela vida do teu povo. Hoje, você que entrou aqui ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não se entregou a Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Hoje é dia de você entregar a sua vida, o teu destino, os seus medos, a sua ansiedade, os seus pecados, as suas cadeias. Hoje o Senhor quer tomar a sua vida e fazer uma obra de libertação e de restauração. Eu vou pedir que a igreja fique de olhos fechados, mas eu vou pedir que, por favor, aumente a luz para que eu possa olhar para as pessoas. Se você entrou aqui hoje e quer entregar a sua vida, o seu destino nas mãos do Deus que está no controle, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, eu vou orar por você onde você estiver. Levante a sua mão agora e o Senhor vai fazer algo novo. Os demais, abaixem as mãos. Eu estou falando só aquele que quer entregar a vida para Jesus. Graças a Deus por essa vida. Há alguém aqui? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus entrar na sua vida, na sua história. Há alguém aqui hoje levantando uma mão lá atrás? Eu quero pedir a você que saia do teu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar e hoje Deus vai mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, hoje Deus vai começar uma nova história. A igreja aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Eu quero olhar para cada um de vocês nos olhos e dizer que Deus te ama. Ele se importa com a tua vida. Ele quer que você se entregue para Ele hoje, para valer. Não importa o que aconteceu no passado, importa o que vai acontecer agora, para o futuro. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu reconheço que Tu és soberano, e hoje eu me rendo ao Senhor, para que seja o meu Salvador, mas o meu Rei. Sozinho eu não consigo, Senhor, andar na Tua vontade, mas eu vou Te buscar. Eu vou buscar os meus irmãos. Eu quero crescer para viver segundo a Tua vontade. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Por favor, vocês sigam aqui os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês, queridos. Se não me engano, 1 ou 2 surdos, 1 ou 2. Um surdo aceitou Jesus aqui hoje. Você crê nisso? Deus é tremendo. Aleluia. Mas eu vou orar pela igreja. Agora eu quero chamar todos aqueles que já são do Senhor, mas hoje quer entregar alguma área da tua vida. Pode ser um teu negócio, pode ser um problema da tua família, pode ser um problema pessoal, uma luta que você tem, um pecado. Sai do teu lugar, vem diante do trono da graça. O trono da graça para você encontrar socorro oportuno no momento da sua luta. Vem, sai do teu lugar. Hoje é dia de Deus fazer uma obra nova na tua vida. Você vai reconhecer diante dos anjos de Deus que você precisa dele. Você precisa da sua ajuda, da sua intervenção, porque Ele te perdoa, Ele te ama. Muitas vezes a gente erra, repete os erros e Ele continua perdoando. O que nós não podemos é deixar de buscá-lo. Então hoje é um dia de você falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Levante a voz para o Senhor, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que Tu és soberano. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus fracassos, eu entrego as minhas lutas, mas eu entrego o meu coração ao Senhor. Senhor Todo-Poderoso, muda a minha história, muda a minha sorte. Senhor, que a Tua transformação na minha situação traga glória para o Teu nome. Eu coloco todas as minhas lutas diante de Ti, e eu sei que Tu és bom. Diga: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Aleluia, aleluia.
Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, que o amor do nosso Pai, o nosso Deus, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todo aquele que se chama pelo seu nome, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é soberano e Ele governa sobre a sua vida. Semana abençoada, queridos. Deus abençoe.